O leão vegetariano. Bem, eu vou me preparar para contar essa história para vocês. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração e tudo, e ele fez uma colocação para mim a respeito de um tema que nós estávamos conversando, que é o seguinte: cada um de nós tem um instinto, um tipo instintivo e uma vocação. E esse tipo instintivo e vocação vai chegando um determinado momento da nossa vida que nós já não temos mais todo aquele instinto bem aflorado e tampouco temos as nossas virtudes tão disponíveis assim para serem colocadas à disposição do bem comum. Tá? Então, quando a gente quer fazer, que a gente se mete a fazer alguma mudança na nossa vida, alguma mudança mais drástica, o que vem à tona são os nossos instintos, que não nos permite que a gente mude, porque a gente está acostumado sempre a fazer de um jeito, e as nossas atitudes, que estão vinculadas, né, às nossas virtudes e até aos nossos vícios. E a gente sempre quer fazer daquele mesmo jeito, quer se comportar sempre daquele mesmo jeito. Queremos ser fiéis aos nossos propósitos, a uma ideologia, por exemplo, a um partido político, a uma religião. E a gente não quer mudar de jeito nenhum, porque isso traz de uma certa forma um conforto. Mas vai chegando uma época em que as coisas não estão legais e a gente precisa produzir alguma mudança. Quando a gente se mete a fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente começa a ter um pouco de desconforto. E nós tendemos naturalmente a voltar para aquela posição de conforto, muito embora ruim, a gente tende a voltar para aquela posição de conforto, porque, puxa vida, eu não estou com tanta saúde assim, já não estou com tanto tempo para voltar para fazer coisas novas ou para me meter em novos projetos e tudo mais. Prefiro morrer, prefiro voltar para o lugar de conforto e ali viver os últimos dias da minha vida. E eu comentava isso com meu amigo e tudo, e ele falava que eu deveria, pô, tu tem que fazer o que você sabe fazer, papapá, não sei o quê, porque eu falei, eu queria fazer diferente, cara, eu tô muito... do jeito que eu tô fazendo até agora não tá certo, não tá bom, os resultados são muito pouco promissores e tudo. Aí ele mandou a seguinte expressão: Flávio, não existe leão vegetariano. Como é que é, cara? Não existe leão vegetariano. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, meio emputecido, claro. Você pode até comer uma alfacinha e uma cenourinha e uma frutinha, mas logo tu volta a comer carne de novo. Olhei para aquela situação, refletindo sobre aquilo, num silêncio que durou 5 segundos. Falei, velho, na boa, tô indo embora. Não, mas pense na possibilidade de a gente voltar a fazer aquilo. Tá, eu vou pensar. É meu amigo, eu também eu tenho liberdade plena com ele, mas naquele momento eu tava precisando mesmo ir para um momento de reflexão na minha vida. Não existe leão vegetariano. E eu uma vez ouvi uma história. Agora é a ficção, a história de um leão que teve uma sobrevida, e essa sobrevida foi resultado de uma mudança drástica de comportamento dele. Um leão muito prestigiado na floresta, de uma boa cepa genética, passou durante muitos anos de sua vida como um grande caçador, respeitado pelos seus pares, fazia coisas incríveis, prodígios. As fêmeas então rodeavam o leão,
todas elas queriam dar para ele, porque ele ia gerar bons filhos, bons leõezinhos. E, enfim, isso era a sua característica. O tempo foi passando e ele, com uma grande lucidez, com um estado assim bastante respeitoso, né? Respeitador e respeitoso, uma grande hierarquia, enfim, tendo alcançado na sua vida, passado por todos os estágios da maestria até o estado de arte, chegando a esse estado de plena lucidez, né? Aconteceu um fato com ele. Por um acidente, numa das lutas, ele já um pouco com a idade avançada, mas muito vigoroso, ele perde as garras da frente e perde, das 4 presas, ele perde 2, impedindo que ele agora casse e que ele coma carne. Ficou muito mais difícil de lacerar a carne e comê-la. Ele fazia pequenos lanchinhos, o que sobrava das carcaças dos animais que os seus pares comiam. Alguns já olhavam para ele com um certo grau de desconfiança pela sua competência. Ele começou a emagrecer e já não fazia mais medo nos demais animais, porque ele já não era mais agressivo na caça. E num dado momento, ele percebe um cervo andando pela floresta, comendo algumas graminhas, comendo alguma coisa, e ele se aproximou sorrateiramente. O cervo levou um susto e ele falou: não se assuste, por favor, não se assuste, eu não vou lhe fazer mal. E o cervo, acuado com a história, deu um carreiro. Ele: espere, por favor, quero falar com você. E o cervo, percebendo que ele não estava, que ele não tinha muita ação e tudo mais, olhou para trás e resolveu oferecer a ele um voto de confiança. Quando ele se aproximou, desconfiado, viu que era o grande leão da floresta, o rei da floresta, o fodão das pradarias. E ele chegou e falou: eu te conheço, mas o que tá... Pô, você sempre foi um grande caçador, e eu sempre o reconheci como uma grande ameaça, uma pessoa, alguém que pudesse me fazer mal, pudesse me caçar, pudesse me comer, pudesse me dilacerar. Não, isso já foi o tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu tô agora com um problema aqui, com um problema na minha dentição, nas minhas garras e tudo. Eu não tô mais podendo caçar. A casa caiu e eu tô ficando desnutrido. E eu vejo que você tem uma agilidade. Você corre para baixo, para cima, tem uma leveza, tem uma coisa. E eu vejo que você só come vegetal, come mato. Aí ele falou: eu sou vegetariano. E falou: mas como é ser vegetariano? Eu já experimentei isso que você come aí, mas é muito ruim, cara. Eu não tenho um jeito para ser vegetariano. Eu nunca sei como é que é ser vegetariano. Aí o cervo falou para ele: olha, ser vegetariano é tranquilo, tá? É simples de uma certa forma, mas não é fácil. E eu quero te apresentar a fórmula de como se tornar vegetariano. E quem sabe isso faz com que você recobre a saúde. O leão, desconfiado, falou: será, cara, que eu vou me tornar vegetariano? Ah, é fácil. Aliás, é simples, mas não é fácil. Será que eu vou me tornar vegetariano? O cervo falou: eu vou repetir para você. É simples, mas não é fácil. Tem uma fórmula para fazer isso. A gente pode se encontrar, eu vou te dar algumas dicas agora, e depois a gente se encontra pra gente bater um papo e tudo mais. A gente pode marcar nesse mesmo horário. O leão foi para sua toca, o cervo foi curtir a sua coisa, e quando ele passa pelo caminho, ele começa a observar. Uma tartaruga e um coelho andavam displicentemente
pelo campo. Ao perceberem o leão, a lebre tentou dar uma corrida, mas viu que o leão não modificava o passo. A tartaruga entrou na sua carapaça e, colocando a cabecinha para fora, viu que não tinha muito perigo e continuaram com a sua trajetória. Pararam um pouquinho, o coelho comeu algumas graminhas, a tartaruga também, e o leão delicadamente se aproximou do coelho. O coelho, a lebre, o coelho muito astuto e tudo, chegou e falou: escuta, eu precisava perguntar uma coisa para vocês. Eu tive conversando com o cervo, que é vegetariano, e eu tô vendo vocês aí, a tartaruga, né, que tá nesse seu silêncio, e você, coelho, vocês são vegetarianos, né? Sim, somos. Cara, eu vejo vocês correndo para cima e para baixo. Cara, qual é o jeito, qual é a fórmula de se tornar vegetariano? Aí o coelho: bom, você quer ser vegetariano, seu leão? Eu quero. Mas um leão vegetariano? Ah, até faça-me um favor, não é possível. Não, mas eu preciso me tornar vegetariano. Eu quero me tornar vegetariano porque eu vou te contar. Mostra as patas sem as garras, abre a boca sem as presas. O coelho olhou para aquilo. Quer dizer que você não consegue mais caçar? Você não consegue mais fazer aquilo que você fazia? Não. Eu tenho que fazer outra coisa se eu quiser sobreviver. E o leão indaga os dois naquele momento: eu quero ser vegetariano. Ah, é tranquilo, disse a lebre. É sossegado. E a tartaruga rompe o silêncio e diz: seu leão, ser vegetariano é simples, mas não é fácil. Gozado, eu ouvi essa frase do cervo e ele realmente disse exatamente isso, que era simples, mas não era fácil. E que ele ia me dar a fórmula de como me tornar vegetariano. E a tartaruga conversa com ele e dá a ele algumas dicas, informa a ele quais são as etapas de como começar a ser um vegetariano, de como se transformar a sua vida definitivamente para uma vida mais saudável, nessa etapa que ele estava vivendo agora. E no dia seguinte, eles foram andando, dado momento eles se separam. No dia seguinte, na hora marcada, ele se encontra com o cervo e o cervo fala para ele o seguinte: leão, daqui para frente você vai ter que morrer pro seu passado e nascer para uma nova vida. Eu vou te dar exatamente o passo a passo de como você vai fazer para se tornar vegetariano. E assim o fez. Mostrou a ele todas as etapas, quais alimentos deveriam ser comidos primeiro, quais alimentos eles deveriam ser evitados, como deveria ser o comportamento dele diante de novos desafios, de um alimento novo, de algo que ele nunca tinha comido ou nunca tinha visto, como é que ele deveria descascar alguns frutos que não poderiam ser comidos com casca, cuidado com algumas sementes, tendo em vista que ele tinha pouco dente, e deu a ele todas as etapas, passo a passo, e deu a ele a fórmula de se tornar um grande vegetariano. Passado algum tempo, o leão assimilou todo aquele conhecimento, voltou a ser um animal vigoroso, compartilhou isso com os seus pares. Qual não foi a surpresa dele, que todos debocharam dele? Ah, vegetariano? Não existe leão vegetariano, rapaz. Tá maluco? Tu tá ficando velho, tá ficando doido. Onde já se viu, cara? Nada melhor que uma carninha dilacerada. Vegetariano, tu tá doido, tá maluco? Pois bem, o leão, já agora apartado do seu grupo primitivo, descobriu agora que ele, como vencedor, os vencedores são solitários, e que ele deveria procurar agora
um outro grupo que pudesse acolhê-lo naquela etapa da sua vida, até ele realmente chegar a um novo estado de arte, a um novo estado de excelência. Estado esse que esteve até muito pouco tempo, mas as condições não permitiam mais. E aí começa a aparecer na vida dele tartarugas, coatis, cervos, coelhos, até alguns pássaros que tiveram a oportunidade de oferecer a ele algumas frutinhas que são inatingíveis no alto das árvores e que até colaborava com ele em momentos de... E foi assim que o leão se tornou vegetariano. E hoje, bem, hoje ele continua aprendendo a nova forma de se tornar vegetariano. Instintivamente, ele ainda tem necessidade de voltar a comer carne. É inevitável, é instintivo, é comportamental. Assim somos nós. Entretanto, em algumas etapas de nossa vida, é fundamental que a gente faça algumas concessões, abra mão de alguns pontos de vista arraigados que a gente tem, sustentado por crenças das quais não dão mais resultado. Você insistindo e não dá resultado. Você coloca a propaganda no Facebook de um jeito e não roda. Outro que sabe a fórmula vai lá e tudo mais. Então hoje eu estou me sentindo como esse leão, que estou aprendendo com novos amigos, aprendendo com experiências que eu nunca tinha vivido em minha vida, com experiências e com resultados, sobretudo, de pessoas que eu nunca vi, pessoas com quem eu nunca tinha me relacionado, pessoas que eu pensava e que achava que seriam meus concorrentes, e que hoje eu os considero como os meus parceiros, como pessoas com quem eu tenho com o que compartilhar. São novos amigos que estão surgindo na minha vida. Assim é a história do leão vegetariano. Eu dedico esse vídeo ao Érico Rocha e ao Bruno Gimenez e todo o nosso grupo do grupo no Facebook do Fórmula de Lançamento, pela maneira gentil com que vocês têm me acolhido anonimamente e, de alguma forma, como eu tenho podido colaborar com um pouquinho que eu tenho ainda de maestria em algumas áreas, expertise em outras, e assim vamos levando, tá? Até a próxima.